Meu nome é Júlia Vaz e eu, em conjunto com a Mariana Cirne, formulamos durante um ano uma pesquisa intitulada O Direito à Água e a Taxa de Mortalidade por Covid-19 nas regiões amazônicas, um estudo de casos dos municípios mais atingidos em cada região integrada paraense. A gente partiu para a formulação da pesquisa de algumas evidências iniciais. Eu e a Mariana Cirne, a gente se propôs nesse período pandêmico de estudar a possível correlação da falta dos direitos fundamentais, de alguns direitos fundamentais, na maior taxa de mortalidade por Covid-19. E nisso a gente fez também um estudo de caso do Distrito Federal e de Belém. No Distrito Federal a gente pôde verificar que as regiões onde possuem maior taxa de mortalidade por Covid-19 eram as mesmas regiões que possuíam maior índice de moradia precária. Em Belém a gente estudar essa capital paraense, a gente também verificou o mesmo. Em Belém o vírus ceifa mais vida nas periferias, locais onde tem maior índice de moradia precária. E a gente também viu alguns outros dados de algumas outras pesquisas que indicaram que lá no Pará, eles são divididos em regiões de integração. Em algumas dessas regiões de integração teriam maior taxa de mortalidade do que a América Latina. Questão essa que, sem dúvidas, é muito relevante para o estudo, justamente porque indica e levantaria justamente a suspeita do porquê, né? Do porquê dessas regiões elas estão tendo uma taxa de mortalidade tão grande. Para isso, a gente se dispôs a estudar a questão do acesso à água, já que uma das maiores recomendações da OMS é lavar as mãos para conter o vírus. A nossa pesquisa, ela visou responder justamente se a negativa do direito à água ela implicaria numa maior taxa de mortalidade por coronavírus nas regiões amazônicas. A metodologia utilizada para responder essa pesquisa foi utilizar o Pará como objeto de amostragem, já que o Pará tem uma das maiores populações da região amazônica, assim como tem uma grande extensão territorial da região amazônica, e esse estado ele tem questões urbanísticas muito próprias da própria região amazônica, o que possibilitaria pegar esses dados e pegar esses resultados e estender para as outras regiões, justamente como uma forma de ver como o vírus está se comportando na Amazônia. Além disso, a gente fez uma revisão bibliográfica de autores de direitos fundamentais, direito urbanístico e do urbanismo em geral, assim como também alguns autores das ciências sociais, para verificar justamente, por exemplo, a questão da necropolítica, para verificar se a necropolítica se aplicaria na região amazônica, né? E também a gente fez um levantamento de dados no sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Pará para poder verificar quais os municípios de cada região de integração paraense possuem maior taxa de mortalidade por Covid-19. E depois disso, a gente fez um levantamento de dados do Sistema de Informações sobre o Saneamento, o SINIS, para verificar quais desses municípios que a gente tinha escolhido a partir da taxa de mortalidade tinham acesso e qual quantidade da população tem acesso ou não à água nessas regiões. Aqui a gente vê justamente os municípios que a gente utilizou e que tem maior taxa de mortalidade. O Pará, como a gente pode ver nessa parte dessa imagem, possui algumas regiões de integração. E essas regiões de integração elas são feitas justamente para a formulação de políticas públicas. São regiões que possuem mais características culturais, econômicas, entre outras. E esses municípios eles têm essas características. E aqui a gente chama atenção para a região integrada do Guamá e no município São João da Ponta, que possui quase 13% de mortalidade por coronavírus. E no São João do Araguaia, na região do Carajás, possui quase 12% de mortalidade por coronavírus. Para a gente ter um comparativo, no Brasil inteiro, o coronavírus ele teve uma média de 2% de mortalidade. O que chama atenção é saber o porquê que esses municípios eles possuem uma mortalidade tão grande por coronavírus em comparação até mesmo ao Brasil, né? E aqui a gente fez o levantamento de dados do SINIS e uma questão levantou bastante atenção, justamente porque nem todos os municípios estudados possuem dados nessa plataforma, o que sem dúvidas é uma visão da necropolítica, porque não possuem nem dados sobre o acesso à água. Como é possível formular políticas públicas sem ter esses dados em concreto? E uma das questões que a gente levanta é justamente dessa questão do São João da Ponta. Como a gente verifica aqui, ele não tem o dado da disponibilidade de água nessa região. E, em contraponto, a gente tem a região que tem a maior taxa de mortalidade por coronavírus. Ou seja, a gente não consegue formular nem mesmo políticas públicas adequadas para conter o vírus a partir da água, porque não se tem dados sobre isso no SINIS. E a gente chega na delimitação da pesquisa e nas conclusões que, com certeza, a questão do direito à água ela é um espectro dentre muitos outros fatores que implicam na taxa de mortalidade por Covid-19, mas aqui a gente se propôs a estudar a questão do direito à água in loco, né, para verificar se essa falta desse direito implicaria na maior taxa de mortalidade por Covid. E a gente chegou na conclusão que implica, tem uma correlação, justamente
justamente porque alguns municípios não têm nem mesmo dados sobre o acesso à água e possuem uma taxa muito elevada de mortalidade por coronavírus. E, por outro lado, também a gente verificou que, por exemplo, aqui em São João do Araguaia, a segunda maior taxa de mortalidade por coronavírus, apenas 27% da população possui acesso à água tratada e a disponibilidade da água, né? E que com certeza dificulta ao combate ao vírus e a proteção do vírus, porque lavar as mãos é uma das maiores recomendações da OMS para poder conter justamente o coronavírus, então essa que não foi garantida a essa população. E eu agradeço muito pela atenção, espero que vocês tenham gostado.